Bom dia, galera, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o Rico Rocha, esse é mais um Pão de Sal. E hoje, dia 12, vamos estar lendo 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 15 e 24. Diz assim: Então Natã foi para sua casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Versículo 24. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou e se deitou com ela. E teve ela um filho, e Davi lhe deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Sabemos da história de Davi, e essa história, eu acho que nem Davi sabia que ia durar tanto tempo, em que todo o povo, durante anos e anos, ia ler essa passagem, ia ler essa história, e ia ficar ciente de que houve um erro de Davi que foi crucial para toda a sua vida. Tanta gente julga Davi até hoje e diz: poxa, era um homem segundo o coração de Deus, mas pecou contra o Senhor. Esse erro, esse pecado acabou ficando gravado na sua história permanentemente, mas nem por isso Davi deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Então, voltando para essa parte, vemos em que Davi pecou, ele errou. E na época em que os reis deviam sair à guerra, ele ficou na laje, dando uma volta lá na casa dele, na piscina, e viu uma mulher nua tomando banho, desejou essa mulher, ainda que ela fosse casada com um dos generais, um dos servos de Davi, e então houve todo um problema e, resumindo a história, gerou um filho do pecado, um filho do erro, e essa criança ela morreu, porque o Senhor, como disse ali o versículo 15, a feriu gravemente e essa criança morreu. E teve o segundo, que já aí Davi acertou toda a situação, se casou com Batseba e pediu perdão a Deus e foi um filho da bênção. Nessa manhã, o Senhor nos traz uma reflexão muito valiosa. Em determinado momento, eu tinha que levar o meu veículo até a regularização para fazer a vistoria, e por pensar que estava certo, eu tinha colocado um farol de xenon, e quando chegou lá o homem que fazia a vistoria, ele falou: olha, isso aqui está errado, não pode, e eu não tinha tempo para trocar e nem tinha dinheiro, enfim, e eu pedi a Deus que Ele me perdoasse naquele momento. Então Ele de fato me perdoou, ele disse: olha, não está certo, mas eu vou te dar uma chance, vou colocar aqui, e após isso, você, tendo tempo, você tira esse farol e coloca o farol normal. O que eu quero dizer com isso? O Senhor ele nos dá duas escolhas, uma é a bênção e outra a maldição. O Antigo Testamento diz: eu te dou duas escolhas, a bênção e a maldição, escolhe pois a bênção. Então nós temos o chamado livre-arbítrio, que todo mundo tanto diz, mas nem sempre utilizamos o nosso livre-arbítrio para coisas de fato que sejam bênçãos, coisas boas. E às vezes Deus me dá alguma bênção, e nós temos a capacidade de transformar isso em maldição. E nós devemos escolher bem, pensar bem quanto a essas coisas. Quando você toma algo, quando Deus te dá alguma coisa, você tem o poder de transformar aquilo em bênção, de continuar sendo bênção, ou deixar sem maldição. Quando você tem uma casa, Deus te dá uma casa, você ora pela casa, fala com a igreja, fala com todo mundo, se regozija, e aí você pega e faz um gato lá na sua eletricidade, na sua água. Então aquilo que Deus te deu originalmente sendo bênção, você acabou transformando em maldição. E às vezes reclamamos de tantas coisas que acontecem, nosso dinheiro não dá, acontece tanta coisa na nossa casa, e quando observamos bem, nós vemos lá atrás que fizemos daquela bênção maldição. Você tem seu carro e aí você coloca peças adulteradas, você coloca coisas que você sabe que na sua lei, na lei do seu país, na lei da sua cidade, onde você mora, essa peça não é legal. Você rebaixar, você colocar farol de xenon, assim como eu fiz. Então, quando você recebe de Deus algo, Ele te dá como bênção. A Bíblia diz que a bênção não causa dor. Então, que nessa manhã possamos refletir sobre as nossas coisas, sobre aquilo que Deus nos dá, somos mordomos daquilo que o Senhor nos dá.
E a Bíblia diz que ele deu os talentos daquela pessoa e pediu de volta os talentos e os queria melhores ainda do que ele tinha dado. Então, que possamos pegar as bênçãos que o Senhor nos dá e que possamos aprimorar ainda mais, de forma que seja bênção para a nossa vida e para aqueles que possam usufruir daquilo que estamos tendo do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela Tua graça, pelo Teu poder, Senhor, nessa manhã. Obrigado por nos trazer, Senhor, à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, porque sabemos que tudo que o Senhor nos dá é bênção, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, traz-nos à memória, Senhor, tudo aquilo que temos afligido, Deus, os nossos bens, tudo aquilo que tem, Senhor, infringido as Tuas regras, tudo aquilo que tem, Pai, ofendido o Teu Espírito Santo. Por muitas vezes, Senhor, chamamos a presença do Espírito Santo e estamos errados, Senhor, estamos com tudo aquilo que o Senhor nos deu como bênção, transformamos em maldição. Pai, que em nome de Jesus, todo o espírito de malandreado, todo o espírito, Senhor, de trapaça, saia do nosso eu, saia do nosso espírito e que possamos ser justos, que possamos, Senhor, ser obreiros do que não tem do que se envergonhar, que possamos pagar sim as nossas contas, às vezes difícil, mas pagamos, Senhor, e honramos aquilo que o Senhor tem nos dado. A nossa casa, Senhor, é bênção do Senhor, o nosso veículo e tudo aquilo que o Senhor nos dá, que seja adquirido de forma correta e justa diante dos Teus olhos, porque sabemos que o Senhor vê todas as coisas, e ainda que possamos enganar os homens, Senhor, Tu não é enganado, Tu sabes de tudo que se passa, Deus, e Tu tens abençoado os Teus filhos. Que continue assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia de graça, de paz do Senhor, um dia de justiça, um dia de autoavaliação, e que o Senhor possa te prosperar ainda mais nos seus feitos. Fique na paz, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.